brincadeiras à parte, né, com o megafone aqui, mas eu gostei desse negócio aqui, né, acho que dá para usar mais vezes. Mas, queridos, quando a gente fala de boas notícias, eu confesso que eu estou lendo um livro, até foi indicação do pastor Diego, do N.T. Wright, e o título do livro é Boas Novas. E quando eu até já falei isso em outra ministração, eu acho muito interessante que quando ele fala sobre boas novas, sobre as boas notícias, ele faz um paralelo, quando a gente como cristão, quando a gente vai falar de Deus, talvez a gente dá um conselho, a gente dá um bom conselho ao invés de dar uma boa notícia. Como que é um bom conselho? Talvez a pessoa vai vir falar um pouquinho da vida dela para você, e você fala, estou achando que você precisa de Deus, talvez dê certo. Esse é um bom conselho, né? Uma indicação. Agora, eu quero dizer para você o que de fato é uma boa notícia. Quando de fato você pega como se fosse um megafone, você abre o seu coração, rasga o verbo e fala, eu tenho boas novas de salvação para a tua vida. E eu falo assim, até lendo esse livro, o autor, o N.T. Wright, ele conta que ele estava num evento, ele estava ministrando, e no final daquele dia, acho que ia ter um jogo de rugby, não sei, e aquele país onde ele se encontrava, eles não curtiam muito, né? Não tinha essa questão igual a gente tem com o futebol, eles não tinham essa pegada no rugby. E quando ele ficou sabendo que daí o time para o qual ele torcia tinha ganhado, ele ficou eufórico. E o que ele queria era descer lá pro hall do hotel e contar para todo mundo que o time dele tinha ganhado. Mas não ia fazer sentido, a galera nem sabia nem qual era o time, qual era o esporte, porque não sabe quando não apetece. Então ele ficou um tanto quanto frustrado. Mas eu acho que o que ele quer passar nesse livro, eu acho não, tenho certeza, é que a gente, quando sabe de algo muito bom, a gente precisa compartilhar. A gente não pode reter. Eu confesso que eu, na minha juventude, adolescência, às vezes a gente achava uma promoção incrível, né, de um tênis, de uma roupa, e eu falava, não vou contar para ninguém que eu paguei baratinho. Né, hoje não, hoje a gente é mais maduro e a gente fala, mano, você está precisando comprar um carro, vai lá na garagem no SS Multimarcas, né? Eu não vou falar mais aqui porque tem muitos outros irmãos que trabalham com isso, mas eu só estou dando um exemplo. Procura aquele irmão, mano, você quer comprar, sei lá, tecido ou outros materiais, vai lá no Bruno. Eu estou dando exemplos para você entender um pouquinho de forma lúdica. Quando a gente sabe que é bom, que vale a pena, a gente tem que indicar. E por que será que a gente não faz isso com o Evangelho? Se você está aqui é porque você crê num Deus Todo-Poderoso, que é o autor e consumador da nossa fé, amém? Estou enganado sobre isso? Não, né? Então por que será que a gente não dá essa boa notícia com tanta ênfase, com tanta euforia? Né? Porque às vezes a gente vê, até é um costume aqui, a galera vive tirando sarro um em outro, aí no que diz respeito ao futebol, quando o time ganha, né? Todo mundo fala de forma eufórica. Mas será que quando a gente está em algum lugar e a gente tem a oportunidade de levar essas boas notícias, será que a gente está fazendo isso com a mesma euforia? Então eu já quero deixar aqui essa pulguinha atrás da orelha, fica essa pergunta aqui, eu quero que você responda para o seu coração. Eu quero que você busque no Senhor uma direção e uma estratégia para começar a viver dessa maneira. E queridos, e quando a gente ainda fala de boas notícias, eu quero dizer algo para você. O Evangelho, ele é a boa notícia, porque ele contém a mensagem maravilhosa da redenção de Deus para a humanidade pecadora, por meio da morte e ressurreição de seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, o Evangelho é e deve ser o núcleo central da pregação. Nós como cristãos, né, como a própria palavra diz, pequenos cristos, nada mais justo e legítimo da gente falar exatamente daquilo que a gente sabe, tem consciência e a gente crê. Então, o núcleo central, ou seja, o bottom line de tudo aquilo que a gente faz como indivíduo e como cristão, tem que apontar para Jesus. Tem que apontar para as boas notícias. Caso contrário, querido, a gente está brincando de ser crente. Assim como o pastor falou no último domingo, o diabo não brinca de ser diabo. Ele é muito intencional em tudo aquilo que ele faz para roubar a nossa paz, né, para destruir os nossos lares, né, para corromper a mente dos nossos filhos. E qual que é a arma que a gente pode utilizar para combater o mal, além de jejum e oração, como a gente já falou? É semear boas notícias na vida das pessoas. Sabe, eu falo assim, o que eu mais quero hoje é caminhar com pessoas que são mais sedentas por Jesus do que eu, para mim continuar me fortalecendo no Senhor. Só que a gente tem que entender também que a gente, quando está bem reabastecido, a gente tem que transbordar. E aonde que nós vamos transbordar e derramar do amor de Deus? Aqueles que ainda não conhecem da palavra.
sabe? E a gente tem ouvido falar muito sobre ser uma influência ou ser influenciado. E quando a gente entende que a gente carrega uma palavra de vida, uma palavra genuína, que é o que a gente considera como boas novas, não faz sentido a gente reter só para a gente. Sabe por quê, meu querido e minha querida? Porque o Senhor vai cobrar da gente depois. Assim como eu já falei em outras oportunidades, eu confesso que quando eu estava na minha adolescência, eu achava que, olha, nos últimos dias, quando houver o julgamento, eu acho que vai passar no telão tudo que eu aprontei. Eu estava lascado, E eu confesso que isso me corria por dentro, até o dia que eu fui criando maturidade espiritual e mental, eu entendi que não, o Senhor vai me cobrar daquilo que Ele entregou na minha mão para fazer e eu não fiz. Mas isso eu não estou falando só a meu respeito, estou falando de você também, querido. Se você está aqui hoje, você está respirando, eu quero dizer que o Senhor tem um propósito na sua vida. Então eu quero que você primeiro faça assim, ó. Respira, inspira, inspira, respira, não sei qual que é a ordem, mas eu quero que você faça isso. Respira agora, querido, você não está respirando? Fala para o seu amigo, respira de novo. Fala para o outro, respira de novo. Querido, você está respirando é porque o Senhor tem um propósito na tua vida, e isso não pode passar em branco. Você entende? A gente tem que compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados para um propósito. Então assim, tudo de fato coopera para o seu bem, porque você foi chamado para esse propósito. Agora, se você estiver fora desse propósito, que é anunciar boas notícias, querido, você está perdendo tempo. E eu não estou aqui para exortar, eu estou aqui para trazer um banho de consciência, para que gere uma responsabilidade no nosso coração, de levar a sério essas boas notícias, e de fato a gente semear na vida das pessoas, que é o que nós vamos fazer. A partir dessa série de mensagens, a gente vai ter um treinamento com as células, porque a gente quer estimular vocês a fazerem aquilo que o Anderson e a esposa receberam, aquilo que a Gislaine recebeu, aquilo que a Bárbara recebeu, sabe, alguém se importou com eles e falando, eu quero ir na sua casa levar boas notícias. Eu tive o privilégio de no ano passado fazer isso na casa da minha sogra, fui lá, levei as boas notícias para a dona Júlia, para o Cláudio, sabe, queridos, eu falo assim, e a dona Júlia é minha sogra, eu vou fazer 19 anos de casado, e eu confesso aqui para você, que durante muito tempo eu falava para o Rodrigo, meu cunhado, a Juliana e a Janaína, eu falava assim, gente, de verdade, eu acho que sua mãe ainda não entregou a vida para Jesus e a culpa é nossa, porque talvez a gente, além de não estar dando um bom testemunho de verdade, talvez a gente não está fazendo aquilo que a gente precisa fazer. Eu quero deixar só uma dica para você, existe o pecado da comissão, que é quando você sabe que está errado, vai e faz. Só que tem o pecado da omissão, que é quando você sabe o que você precisa fazer corretamente e você deixa de fazer. Então às vezes você fala, não, mas eu faço tudo certo, eu não estou em pecado. Tá sim. Se você não está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, sinto muito, mas você está em pecado de desobediência, querido. Então eu falo assim, e foi tão maravilhoso, porque se a gente talvez fica olhando só para aqueles que estão distantes, a gente para de olhar para aqueles que estão próximos da gente. E na Bíblia fala que a gente tem que fazer pelos domésticos da fé. A gente tem que fazer para o nosso primeiro ministério, que é a nossa família. Então, assim como eu confesso que foi um tratado do Senhor na minha vida. Eu estou aqui confessando pecado. Eu lembro que teve um dia que a Janaína falou assim, ela foi me buscar na empresa, ela falou assim, amor, o alvo da nossa casa de boas notícias é minha mãe. Eu falei, é? Ela falou, é. Tá bom. Aí eu fui para casa, estou tomando banho, estou orando, e o Senhor falou assim, é lá que você vai fazer. Toda vez na cela você fala, provoca os meninos a levar as boas notícias, a pregar o evangelho, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Às vezes até se sobe no altar e prega sobre isso, e você não quer fazer na casa da tua sogra. Pá! Tramontina, corte seco. E eu falei, Senhor, eu lembro que quando eu falei, eis-me aqui, estava incluso isso no pacote. O eis-me aqui é onde o Senhor apontar o dedo, aquilo que vocês ouviram em algumas palavras que a gente recebeu sobre obediência pronta. Eu falo que eu e a Janaína, a gente tem vivido essa estação, onde Deus fala, a gente fala, tá bom, pai. Igual a Marina e o Gustavo, quando estão emburrados, eu falo, se arruma para ir embora, principalmente da casa da avó. Eu falo, Marina, Guga, pega as coisas para ir embora. Tá bom, pai. É assim. Só que a gente tem que fazer isso para o Senhor com amor, querido. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E quando a gente compreende isso, a gente não faz com peso, a gente faz isso com alegria. É por isso que a gente está falando, o Evangelho, ele é a boa notícia, porque ele contém essa mensagem maravilhosa da redenção de Deus para a humanidade pecadora.
Sabe, na Bíblia quando fala que por causa do pecado nós fomos destituídos da glória de Deus, isso nos afastou, mas precisou Jesus descer à terra como homem, e morrer por mim e por você, para a gente poder ter essa reconciliação e viver essa obra maravilhosa da cruz em nós, querido. Mas é o que nós estamos falando, não dá só para guardar para a gente tem que disseminar sim as boas notícias. E eu confesso que enquanto eu estava estudando, o Senhor estava ministrando no meu coração, e um texto que veio é onde tudo começou sobre boas notícias. Acho que uma das primeiras circunstâncias onde a gente ouviu falar de boas notícias, por causa do Evangelho, ou talvez precedente ao Evangelho, é quando o anjo chega para pai de João Batista e fala, eu estou aqui para falar boas notícias para você. Ele estava vindo para anunciar que viria um filho para ele, sua mulher estéril, e ele seria João Batista, e esse cara é o cara que ia abrir caminho para Jesus vir e disseminar a palavra. Sabe, e aí eu ainda fui um pouquinho mais a fundo, e eu fui entender exatamente o que João Batista pregava, né? Que ele falava que ele estava ali para abrir caminho, e quando a gente começa a entender que lá atrás, essa semente das boas novas já foi plantada, porque o Senhor tinha um propósito, a gente começa a ver o que aconteceu aqui, porque depois de João Batista, quem veio anunciar as boas novas de salvação? Jesus. Depois que João batizou Jesus, o Espírito e a unção de Deus repousaram sobre ele. E a gente lê lá em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aqui é Jesus falando, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o quê? Repete, para pregar o quê? Boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Sabe, querido, e a gente vê que isso não para por aqui, e para proclamar para proclamar de quem? De Deus. Lá em Marcos 1, 14 e 15 nos diz assim, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. E no verso 15 nos diz, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no... Querido, boas novas, boa notícia, evangelho, reino de Deus, esse é o nosso foco, sabe, é para isso que a gente tem que olhar e buscar a compreensão do Senhor, para a gente poder derramar sobre a vida das pessoas. Quando a gente fala de boas notícias, a gente fala de evangelho, quando fala de evangelho, fala de reino de Deus, sabe, por muito tempo talvez as pessoas estavam orando, que venha o reino de Deus sobre a terra agora, igual a gente fala no Pai Nosso. Querido, eu quero dar uma boa notícia para você, e eu queria que você vibrasse depois de ouvir essa boa notícia. Sabe quando que o reino veio? Quando Jesus pisou aqui na terra. Ele veio, sabe para quê, querido? Para instalar o reino de Deus sobre a terra, sabe, e a gente está aqui para cooperar com a expansão desse reino, sabe, a gente fica esperando algo para acontecer que já aconteceu. O pastor Diego pregou recentemente sobre isso, e por mais que a gente está orando para que haja um reavivamento para a igreja nesses últimos dias, como está na palavra, a gente tem que entender que nós já fomos avivados e somos avivados. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em mim. Assim como o pastor Diego pregou no último domingo, quando Jesus morreu, ressuscitou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e eu tenho livre acesso ao Pai. E o Espírito Santo, assim como veio sobre Jesus, e assim como veio sobre os discípulos e os apóstolos, para poder fazer as obras, e até ainda está na palavra que fala que faríamos obras maiores. Querido, esse sou eu e você, nós estamos inclusos aqui. Mas para a gente poder fazer isso, a gente tem que receber. É aquilo que a gente sempre fala no texto de Boas Notícias, né? Como ouvirão se não tiver quem pregue, né? Como pregarão se não forem enviados. Esse sou eu e você. Esse é o papel que a gente tem que assumir para continuar pregando o evangelho. Sabe, querido, e quando a gente olha para essa parte que eu ia dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Sabe, esses dias atrás eu ouvi um vídeo do Jonathan Nehmer, e alguém perguntou assim para ele, deixa eu fazer uma pergunta, senão vão achar que eu estou louco. Todo mundo aqui sabe quem que é o Jonathan Nehmer, né? É um comediante, ele faz stand-up comedy, e ele é um cara incrível, ele é uma bênção, a gente tem a oportunidade de conhecer ele, e falar a respeito do reino de Deus. E esses dias atrás eu vi que ele postou assim, porque tem muita gente que fala assim, eu não me arrependo de nada, e você?
Eu achei muito legal a resposta dele. Ele falou assim, a gente como cristão, a gente tem que se arrepender sim. Porque está na palavra. A gente tem que se arrepender. Sabe, querido, e isso é uma mensagem para mim e para você nos dias de hoje. Sabe, é se arrepender do tempo que a gente deixou e está deixando de fazer, que é o que a gente foi chamado para fazer, que é pregar o Evangelho. Sabe, quando a gente fala que a gente tem que todo dia para a presença de Deus se arrepender, isso, Deus me perdoa. Mas aquilo que o Senhor me incumbiu para fazer ontem eu não consegui fazer, eu me arrependo disso. Só que hoje eu vou fazer diferente. Na Bíblia quando fala, né, sobre as misericórdias do Senhor que se renovam todos os dias a cada manhã, e falar nisso já se renovaram, né? Nós já estamos com as misericórdias tudo aí para poder curtir e viver a vida do Senhor nesse dia, porque amanhã vai se renovar de novo. E quando a gente fala de renovado, de renovação, a gente entende que assim, isso já está sobre mim, mas eu preciso que seja renovado. E diariamente a gente tem essa oportunidade de ser renovados, as misericórdias se renovam para quê? Para que a gente possa cumprir aquilo que nós somos chamados para fazer. E caso você não fez, ou eu não fiz no que a gente foi chamado para fazer naquele dia, a gente pode pedir perdão, se arrepender e viver algo novo do Senhor para as nossas vidas. Sabe, querido? E aí eu quero avançar aqui, e aqui quando fala, né? E para proclamar o Evangelho de Deus, lá em Marcos como a gente leu, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. E ele já estava aqui já para estabelecer. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho que Jesus proclamou, concentrava-se aonde? No reino de Deus, como a gente falou, boas notícias, Evangelho, reino de Deus. E lá em Lucas 17, 20 e 21 nos diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está nos dias de hoje, o reino de Deus está entre nós. Glória a Deus por isso. Será que é só para essa pessoa que disse amém que está valendo essa palavra? Querido, olha isso, porque eis que o reino de Deus está entre vós, e a gente pode mudar esse versículo assim, porque o reino de Deus está de fato entre nós. Sabe, querido, essa é a boa notícia, que se eu todo dia eu olho para ela, eu vou me mover para poder falar para as pessoas, não vou guardar só para mim essa informação. Sabe, querido, e a gente tem que entender que o Senhor nos chama para isso diariamente. E a gente olhando, estudando ainda mais a palavra sobre isso, a gente olha nesses textos, após a ressurreição de Cristo, o Evangelho foi pregado por aqueles que testemunharam a sua vida, como lá em Atos. E lá em Atos, o que nos diz? Lá em Atos 5,32, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E lá no Atos 5,42 ainda nos diz assim, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Querido, aqui nós estamos falando do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, ele fala sobre várias circunstâncias onde os apóstolos foram perseguidos e fala do que eles viveram, por isso que chama Atos. Atos são o quê? Atitudes, são aquilo que as pessoas fazem. E aqui está falando exatamente sobre isso. Aqui lá no 32 quando fala, e nós somos testemunhas. Quem aqui hoje entende que essa palavra é para nós no dia de hoje? Quem aqui é uma testemunha? Uma testemunha daquilo que o Senhor já fez na tua vida. E talvez você fale assim, é verdade, né? Eu sou testemunha porque Ele me salvou, eu entreguei minha vida para Jesus lá em 1900 e não sei quantos. Eu cresci num lar cristão, mas eu acho que, de fato, quando eu falei, Deus, agora eu entendi o recado e eu vou viver para o Senhor. Talvez foi lá aos meus 12 anos, 13, mas como todo filho de crente, crentinho não é coisa nenhuma, eu fui e voltei, e eu perdi as contas de quanto foi isso. Talvez alguns de você que me conhecem há mais tempo vai saber disso que eu estou falando. E aí quando a gente entende que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias a cada manhã, foi numa dessas manhãs que a misericórdia do Senhor se renovou e eu entendi. E eu falei, Deus, eu vou parar de brincar. Porque não adianta eu ficar só à sombra daquilo que a minha mãe, a dona Marlene, fazia todo dia, toda tarde, toda noite, que é orar em favor da minha vida. Falando, Deus, o Senhor tem uma palavra para o meu filho, e se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. E nem tinha esse louvor na época, hein? E ela não se cansava de orar por mim. E aí foi num desses dias que o Senhor me alcançou. E, gente, de verdade, eu falo, né, talvez aqui alguns vão lembrar, na época da Kawali, era uma boate country que tinha aqui, ó, para você ver que eu sou do mundo country já faz tempo, né?
Talvez os antigos vão entender. Às vezes eu saía de lá, de Londrina, madrugada, bêbado, drogado, passando mal, chovendo, e eu com o vidro aberto, eu só falava assim: Deus, tem misericórdia de mim, deixa eu chegar em casa. Chegava em casa, às vezes eu esquecia a chave, batia na porta, ia lá a dona Marlene, abria a chave e falava: meu Deus. Ou senão, às vezes era o meu pai que abria, e eu passava pela sala, minha mãe estava lá orando até eu chegar. Você entende isso? E é por isso que as misericórdias do Senhor continuavam se renovando na minha vida, querido. Porque tinha alguém pagando um preço de oração pela minha vida. E quando a gente fala de boas notícias, até mesmo para a gente poder definir a casa que a gente vai levar as boas notícias, é importante você orar, você jejuar e falar: Deus, qual é o alvo de boas notícias para mim? Por isso que a gente fala da importância, estou eu aqui de novo, né, o fariseu do devocional. Por isso que a gente fala da importância de você fazer um devocional toda manhã. E volto a falar, não é o livrinho escrito devocional, é um tempo de devoção, onde você fala assim: Senhor, eu estou aqui, eu quero ler, eu quero compreender, porque eu quero pôr em prática. E nesse tempo, o Senhor vai revelar para você, talvez, quem vai ser o foco de boas notícias daquele dia. Talvez não, eu creio que Ele vai fazer isso, porque Ele faz comigo todo dia. Sabe, tem dia que o Senhor fala: lembra daquele amigão teu lá, que faz 15 anos que você não vê? Fala de quem sou eu, para você hoje, e fala para ele. Sabe, ou às vezes vem uma mensagem que você lê, você fala: não, isso aqui é para mim, mas eu posso compartilhar no WhatsApp. Querido, é assim que a gente lança semente. E o mais incrível de tudo isso é que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Sabe, por mais que às vezes você vai falar e você vai achar: não, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Querido, essa palavra, na hora certa, a pessoa que receber, ela vai acessar aqui, e vai entrar aqui no coração, essa pessoa vai ser salva. Quantos creem nisso que eu estou falando? Glória a Deus. E por que a gente talvez então não se liga nessa palavra e age dessa maneira? De forma intencional. Quando o pastor Diego ele pregou no domingo passado, ele falou, né, sobre poder e autoridade, de sermos revestidos sobre poder e autoridade do Senhor. Ele falou sobre andarmos de 2 em 2 para nos fortalecermos, e ele falou sobre sermos intencionais. Querido, se a gente entende que é assim que a gente tem que proceder, precisamos fazer. Sabe, na célula quinta-feira eu ouvi um testemunho, e essa pessoa falou assim: olha, eu lembrei, toda vez agora que eu vou negociar, eu lembro da palavra da Janaína, que ela falou assim: gente, quem está pecando tem que parar de pecar. A exemplo da mentira, se você pecava, como que para de pecar mentindo? Parando de mentir. Do mesmo jeito, se eu sei que é para mim fazer, eu tenho que fazer. Por quê? Lembra daquilo que eu falei do pecado da omissão? Sabe, queridos, a gente tem que ter temor do Senhor, para que o sangue dessas pessoas não sejam requeridos da gente. Mas eu falo isso com amor, sabe por quê? Porque na verdade a intenção dessa palavra é animar o teu coração, para você não medir esforços e pregar a palavra. Sabe, na Bíblia também tem um versículo que fala: pregai a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Como que a gente fica preparado a tempo e fora de tempo? Cara, tem muito atleta aí que hoje está até aposentado, mas ele continua treinando o tempo todo. Esse precisa ser eu e você, independente de você ministrar a célula, independente de você subir aqui para ministrar a palavra da oferta, você tem que estar preparado. Sabe por quê? Porque o Senhor vai proporcionar alguns momentos onde você vai precisar levar a palavra, sabe? E aí você tem que discernir aquele tempo, aquele momento, para falar: Senhor, aqui eu preciso dar uma palavra de quê? De incentivo, de exortação com amor, sabe? E às vezes a gente fica divagando e achando que tem que ser algo, sabe, onde vai cair um raio, um trovão e uma ventania. Não, querido, quero falar para você que Jesus está no simples. E quando você aquieta o teu coração, talvez aquela voz que você fala: é coisa da minha cabeça. Não, é o Senhor, é o Espírito Santo incomodando você, para você ter um passo de fé, sabe, chegar naquela pessoa e falar: querido, nem sei porquê, mas o Senhor me mandou entregar essa mensagem para você. Gente, de verdade, aquilo que o pastor falou no último domingo, inclusive tem um versículo que fala que a natureza aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. A gente está vendo isso. E sabe em que retrato que a gente consegue ver isso também? Eu não assisti, mas foi um absurdo, né, o que aconteceu, acho que na abertura das Olimpíadas, né? Aquilo foi horrendo, né? A gente vê tantas pessoas corrompidas, tentando corromper outras e deturpando as coisas do Senhor. Gente, não é mais subliminar. Sabe, eu lembro que na minha época eu até fazia trabalho na escola, né?
sobre mensagem subliminar, onde às vezes o vendedor da Coca-Cola tinha escrito na gravata, né, confia em mim, né, trust me, tipo em inglês, para persuadir as pessoas. Ou se não, frame é um espaço de tempo entre uma cena ou outra. Às vezes nas propagandas, num frame de sei lá quantos segundos, aparecia uma mensagem subliminar. Querido, hoje não tem mais isso. O diabo está tão ordinário, sabe, ele está tão descarado, que as coisas estão desse jeito, escancaradas. E a gente está apático às circunstâncias. Não, mas isso é só com o filho do outro. Ah, não, homossexualidade é só com o vizinho, é só com aquele cara lá de Londrina, de São Paulo. Não, querido, se você não cuidar, pode ser do seu filho. Ah, mas a corrupção na política, fulano, ciclano, beltrano, se você não se cuidar, você vai ser o corrupto, você vai ser o mentiroso, ou de dentro da sua casa vai ser pessoas assim. Se você não for a mulher sábia, e se você não usar o seu papel de sacerdote para glorificar o nome do Senhor, você vai se tornar um desses, coniventes. Sabe, tem uma palavra que mexe muito comigo, que é aquilo que o pastor Diego fala, que na época ele estava saindo de bicicleta lá e furou o pneu, e ele ficou pensando lá, se tivesse alguém comigo para me ajudar. Cara, a gente tem que olhar para isso e falar assim, o Espírito Santo de Deus está do meu lado o tempo todo. E o que ele está falando é, olha a sua volta, e assim como o pastor Diego foi incomodado, se hoje não tem referência de pessoas de verdade, que você fala, eu não vejo, seja você. Sabe aquele negócio, se você viu o problema é teu? Se está faltando referência de homem de verdade, de homem de Deus, seja você. Se está faltando uma referência de uma mulher de verdade, de mulher sábia, temente a Deus, seja você essa. Sabe, querido, isso é o Senhor chamando a nossa atenção, é para agora. Sabe aquilo que o pastor fala, hoje não, Satanás, na minha casa não, na minha empresa não, na minha vida, é todo dia. Quando a gente se reveste lá da armadura de Deus, que está lá em Efésios, é assim que a gente consegue vencer diariamente as batalhas que se encontram no nosso dia a dia. Tudo aquilo que vem à nossa frente, a gente pode sim vencer, porque o Senhor já falou que Ele já nos garantiu a vitória. Na Bíblia também tem um versículo que fala que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, ou seja, tudo que está escrito vai se cumprir. Você entende isso? O bom e o ruim. Sabe por quê, querido? Bênção é bênção. E é de Deus, concorda comigo? Só que você sabia que a maldição também é de Deus? Porque a maldição é a ausência de bênção. Querido, eu quero falar para você, seja uma bênção e seja abençoado. Queridos, eu quero de verdade que você olhe para isso com responsabilidade. E até esses dias atrás a gente estava estudando lá no college e a gente foi fazer uma atividade que falava sobre ser abençoado. E talvez você ache que eu estou fugindo um pouco do tema, mas eu quero só trazer à sua memória essa informação. Talvez você ache que você ser abençoado é você ter bênçãos do Senhor. Porque quando a gente olha para a palavra, a maioria das vezes que a gente vê sobre pessoas grandemente abençoadas, são aquelas pessoas que conquistaram grandes nações, enfim, a família, a semente que se alongou e teve vida longa, enfim, esse é o tipo de coisa que aos nossos olhos, talvez carnais, a gente entenda como ter bênçãos e ser abençoado. Só que é muito mais do que você ter as bênçãos do Senhor, e Ele já prometeu, então é sinal que Ele vai cumprir. Se preocupe em ser uma bênção, sabe, ser uma bênção nas mãos do Senhor, mas para que a gente possa dar liberdade para Deus usar, assim como o pastor Diego falou, Ele não chega metendo o pé, Ele fala, eu estou aqui, quer me convidar? Sabe, querido, eu sempre falo, a gente tem que estar muito mais do que disponível, a gente tem que estar disposto para levar as boas notícias. Disponível está essa cadeira aqui, qualquer um vem, senta, arrasta para lá e para cá. E eu, além de deixar Deus fazer assim comigo, eu estou disposto, porque quando Deus fala assim, estou pensando que precisa fazer tal, Deus, só fala, estou indo, rasguei, me dá a sua ponta do caminho, eu vou. Esse é o disposto é assumir a responsabilidade, eu vou, Senhor. Sabe, assim como o profeta falou, eis que eu sou um cara de lábios impuros, habito no meio de um monte de cara aí de impuro lábio, mas eu estou aqui. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você, quando a gente reconhece essa nossa dependência do Senhor, querido. Sabe, quando a gente olha para o Senhor e fala, Senhor, eu reconheço a minha pequenez e a tua grandeza, só que se eu sirvo para alguma coisa, faz de mim um canal. Sabe, e essa tem sido a minha oração diariamente, querido. Porque quando eu olho para o Senhor, eu falo, Deus, eu careço do Senhor. E agora eu quero convidar você a fechar o olho nesse momento, porque minha voz está falhando aqui, e eu quero orar sobre isso, amém? Feche teus olhos. Pai, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus tão bondoso e maravilhoso.
Pai, eu sou grato ao Senhor pela oportunidade de subir aqui e poder compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Deus, e eu continuo carecendo da Tua graça. Pai, eu reconheço a minha pequenez, a Tua grandeza e a minha total dependência do Senhor, até mesmo para continuar ministrando nessa manhã, Pai. Pai, eu quero só participar daquilo que o Senhor tem para a Tua igreja, eu não quero atrapalhar. Ó Deus, portanto, usa-me conforme a Tua vontade e traz luz e clareza sobre essa palavra, Pai, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Confesso que ontem foi bem intenso lá, então parece que vai dar uma falhada, mas estamos de pé, amém? Como é que é? Batidos, mas não destruídos, glória a Deus por isso. Queridos, quando a gente começa a olhar para esse cenário de boas notícias, a gente tem que compreender que isso é para mim e para você. Não é simplesmente para o pastor Diego, pastor Esther, pastora Janaína, ou para os líderes de célula, supervisores. Isso é para mim e você como cidadão do céu. Amém? Queridos, eu quero avançar e eu quero dizer para você que o Evangelho ele continua sendo uma boa notícia. Porque nele encontramos a promessa de Deus de perdão do pecado. João testificou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está lá em João 1,29. Queridos, e se a gente entende que ainda essa mensagem, mesmo ela tendo ocorrido lá há mais de 2000 anos, ela continua sendo a boa notícia. Sabe por quê? Assim como o pastor Diego falou, por mais que você não acredite, ainda tem muita gente que não ouviu falar de Jesus. Sabe, e eu não estou falando talvez de aldeias distantes, de povos distantes, eu estou falando talvez do teu vizinho. Sabe por quê, querido? Porque se talvez você está dando mau testemunho, ele não vê Jesus na tua vida. E talvez alguém que dá bom testemunho, quando você agora eu acho que eu estou conhecendo Jesus, estou caminhando com um cara diferente lá. Estou caminhando com uma mulher lá que, está tendo tiro, porrada e bomba, mas ela está sempre glorificando o nome do Senhor, aquele cara está sempre buscando o Senhor em oração. Sabe, querido, essa boa notícia, por mais que ela ocorreu lá, o início dela, ela continua sendo, sabe, aquilo que o Billy Graham fala, né, que a palavra do Senhor ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã, e essa é a boa notícia, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele sempre será, sabe, querido, e essa é a palavra de Deus para mim e para você, ela continua sendo eficaz, sabe, e na Bíblia também tem um versículo que fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E como que a gente vai olhar para o Senhor e falar, Senhor, me dá a direção em qual é a casa que vai ser o alvo de boas notícias, se você não está indo para a palavra, ouvir o Senhor falar com você, querido. Talvez você fale, beleza, eu só chego lá e falo, porque o Senhor é bom, Ele cura, salva, liberta. Só que se você não tiver uma vida de testemunho, talvez não vai fazer sentido para essa pessoa, querido. É por isso que a boa notícia, ela continua sendo atualizada, porque o Senhor atualiza ela em nós e através de nós. Sabe, querido, e se você faz parte dessa turma diferentona, sabe, que mesmo no meio da confusão, glorifica o nome do Senhor, eu quero que você aplaude o Senhor nessa manhã. Sabe, querido, porque o Senhor merece tudo de nós, afinal de contas tem uma palavra, na Bíblia tem um versículo também que fala que tudo é dele, para ele são todas as coisas. Então assim, por isso que a gente quer estimular você a sempre glorificar o nome do Senhor. Eu volto a falar, a gente está aqui no ambiente profético. Quando é liberada uma palavra de fé sobre a tua vida, pega ela para você, querido. Por mais que a gente está lendo coisas que foram ditas aos apóstolos, ou às pessoas daquela época, não. Nós estamos falando que a palavra de Deus ela é atual, então pega essa palavra para você, toma posse e vive esse tempo do Senhor, querido. Porque Deus é bom em todo tempo. E se eu reconheço que Ele é bom o tempo todo, eu tenho que continuar em todo tempo me preparando para falar de quem o Senhor é. O apóstolo Paulo, ele assumiu 3 posturas importantes em relação ao Evangelho. E essas são as atitudes e posturas que eu e você, a gente precisa ter. Eu sou o devedor, eu estou pronto a anunciá-lo e eu não me envergonho. Sabe, querido, isso está lá em Romanos, de 1 a 16, e eu quero ler para você. No verso 14, nos diz assim, isso é Paulo reconhecendo. Sou o devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, eu estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Mas eu quero ainda fazer você ler comigo o verso 17, que nos diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus,
Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Sabe, querido, e olhando para esse versículo, o Senhor, eu falo assim, tudo é muito fresco quando a gente se coloca para Deus fazer aquilo que Ele quer. E enquanto eu me preparava para pregar, eu fui nesse versículo aqui, que diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é. Sabe, queridos, a gente fala muito sobre o reino de Deus, e o reino de Deus é isso. E quando a gente fala, né, sobre, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, e a gente olha para esse versículo que fala que o reino de Deus tem a ver com justiça, a gente começa a entender que a palavra do Senhor, ela se completa em todo tempo. Só que para mim entender essas chaves, que talvez para alguém fala, nossa, isso é revelação de Deus, é novidade, não, querido, é porque você não lê a Bíblia. Sabe, quando a gente olha para isso, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E se eu compreendo que o reino de Deus é justiça, paz e amor, alegria, eu falo, Deus, eu preciso estar nesse lugar. Eu preciso buscar no Senhor, sabe, esse espírito de falar, Senhor, eu preciso renovar minha mente na Tua palavra, para eu poder entender que isso não é uma baita revelação do hoje, porque assim, não, isso está na palavra, querido. As pessoas às vezes se movem por isso, não, uma grande revelação. Querido, eu quero falar para você, tudo já foi revelado. O Espírito de Deus que habita em mim e você, Ele já nos revelou, Ele já foi revelado. Só que a palavra, para ela ser viva e eficaz na minha vida e na sua, a gente tem que ter fé, porque o justo viverá por onde? Pela fé. Então eu preciso crer na palavra, para eu poder viver essa vida, sabe, querido? E se eu tenho convicção, é assim que eu vou avançar. E lá quando Paulo, ele fala dessas posturas de sermos devedor, aqui fala o seguinte, eu orando e escrevendo sobre isso, e lendo a respeito, somos devedores por quê? Porque Deus nos confiou esse tesouro, e não podemos retê-lo apenas para nós. É aquilo que eu falei, gente, o reino de Deus não é só para você, não é só em volta do teu umbigo, vamos parar de ser egoísta e vamos pensar nas pessoas que estão à nossa volta. Então a gente não pode reter essa informação. A gente precisa ser mordomos fiéis na entrega dessa mensagem salvadora. Devemos estar prontos a anunciar o Evangelho em todo tempo, em todo lugar, e a todas as pessoas, de todas as formas legítimas, usando todos os recursos disponíveis. Quais são os recursos disponíveis? A tua voz, a tua disposição de sair da tua casa e ir na casa de alguém, levar as boas notícias, a rede social. Sabe, usa a rede social a favor do reino de Deus, não só para ostentar, ou para postar quando está tudo bem, ou quando você faz uma viagem, não, querido, semeia a palavra, sabe, imagina se na época dos apóstolos, eu acho muito legal, hoje tem a galera usando, né, inteligência artificial para reproduzir, né, como seria naquela época de Jesus e dos discípulos, se houvesse, né, um celular, a pôr da galera fazer selfie, né, e você vê a galera lá naquilo que estava acontecendo, toda moderninha, né, e talvez se tivesse naquela época redes sociais, eles iam estar fazendo uso disso para pregar a palavra. E por que eu e você a gente não faz? Ah não, só quero postar foto igual eu. Ontem teve um monte de foto top da festa, mas eu também vejo que essa galera toda prega a palavra nas redes sociais. Então, com todos os recursos disponíveis, sim, a gente tem que pregar o Evangelho. Não podemos nos envergonhar dessa mais importante mensagem, a boa nova de que Deus nos amou e enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, olhando para isso, eu li isso e achei incrível. Porque qual é a exigência do Evangelho? O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ou seja, o Evangelho de Cristo, ele oferece salvação a todos, sem acepção, concordam comigo? Mas olha lá, mas não a todos sem exceção, porque tem uma condicional aí. Por quê? Há uma limitação imposta. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação somente daqueles que creem, não para aqueles que permanecem incrédulos, querido. E se o justo vive pela fé, se você está vivendo, glória a Deus por isso. Sabe, mas não seja um limitador daquilo que Deus tem para fazer, não impeça, sabe, eu gosto muito daquela parábola onde fala da viúva, sobre o azeite, que daí ela tinha dívidas, e ela não tinha com o que pagar, e talvez eu estou dando um spoiler de uma outra mensagem que eu quero dar para os jovens, é sobre isso, lá quando fala, né, que vai para os vizinhos, e pega todos os jarros, e enche do azeite, e você vai vender, e você vai viver.
que aconteceu? Ela foi na vizinhança, pegou um monte de vasilhinha, mas teve um momento que ela falou: filho, traz mais um jarro. Aí o que aconteceu? Alguém lembra? Acabou o azeite? Acabou o jarro. Ou seja, o azeite, ele só parou de ser derramado porque não tinha mais recipiente. Querido, e Deus quer continuar derramando sobre nós. Só que, se não houver aqueles dispostos para serem enviados, para continuar derramando, querido, essa palavra não vai funcionar para você. Sabe, que não sejamos nós esses limitadores das boas notícias. Sabe, querido, o ID é para mim e para você todos os dias. Mas a gente tem que se encher da palavra, e não só da palavra, mas se encher da vida de Deus, para a gente poder transbordar. Porque como eu falei, não faz sentido você ser um hipócrita, onde você fala assim: ó, lá tem uma boa notícia. Mas se você não reproduz essa boa notícia diariamente, querido, não vai fazer sentido. É aquele negócio, né? Faça o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Eu falo isso sempre para as pessoas que caminham comigo. Sobre criação e educação de filhos. Sabe, não adianta eu querer que meu filho seja o Gustavo e a Marina serem crianças olhando para o Senhor e vivendo uma vida com Deus de boa conduta, se eu não estiver no caminho, apontando: filho, é nesse caminho aqui, ó. Não adianta falar assim: não, filho, ó, vai na célula lá que vai dar bom para você. Não, vai lá, deixa os tios e as tias do Kids tudo louco, que eu vou ficar em casa assistindo, sei lá, nem sei o que passa mais na televisão. Mas, querido, você entende? Você tem que estar no caminho para você poder instruir o teu filho. Em que caminho andar? E eu não falo só de vir na igreja e de vir na célula. Eu falo de você ter uma conduta que agrada o Senhor. Sabe, é uma conduta que seu filho fala: eu quero ser como meu pai. Eu quero ser como minha mãe, temente a Deus. Sabe, eu ouvi aquilo do Gustavo, no dia que a gente foi estabelecido pastores, onde o Gustavo falou assim: eu quero crescer, quero ser pastor igual meu pai, porque ele ama todo mundo. E por mais que eu sofro por amar todo mundo de graça, porque a gente aposta em pessoas erradas, mas eu entendi que assim, eu tenho que derramar amor. Sabe, eu entendi que assim como o Senhor teve misericórdia da minha vida e compaixão, eu tenho que ter pelas pessoas. Então eu continuo acreditando em pessoas. Sabe, porque se Deus não mudou a minha vida, Ele pode mudar a tua vida. Ele pode mudar a vida da pessoa que você fala: cara, esse aí não tem mais jeito. Mentira de Satanás. Todo mundo tem jeito. Deus deu um jeito em mim. O Alicinho me conhece, não é de hoje, né, Alisson? Brunão também me conhece, não é de hoje. Sabe, mano, por quê? E tem gente que às vezes fala assim: cara, mas e agora? Pastor Xadu? Parece que não combina. Você vai mudar teu apelido, nome? Eu falo: querido, vou falar uma coisa para você. Eu estava muito relutante sobre isso. E o Senhor me trouxe luz. Porque assim, eu até posso ter o mesmo apelido, porque tem gente que nem sabe que eu me chamo Fabiano Sponton Mantovani, o Fabiano, tem gente que só me conhece por Xadu. Sabe, e talvez as pessoas falem assim: mas você vai continuar com esse apelido, porque a história do apelido nem é tão legal. Eu falei assim: o que Deus colocou no meu coração, que as pessoas até podem saber o meu apelido, né, e quem eu era nessa época, mas se eles querem saber quem eu sou hoje, eles vão ter que caminhar comigo. Porque não tem a ver com aquilo que eu vivi. E sabe, durante muito tempo eu olhava às vezes alguns testemunhos de grandes homens de Deus, onde eles pareciam que focavam mais na desgraça, na época que eles estavam longe dos caminhos do Senhor, do que agora. Mas sabe por quê, querido? Eu acho que isso é um tira-gosto. Quer saber como é bom andar com Deus e viver aquilo que eu estou vivendo? Cola comigo. Vamos buscar o Senhor junto. Aí você vai ver o que eu estou vivendo. Agora, se você ficar só olhando para o meu passado, você talvez vai parar. Agora, se você fosse: nossa, Fabiano era vida torta, mas o Senhor, Ele refez toda a vida dele, glória a Deus por isso. Fala: eu quero viver o que esse cara está vivendo. Sabe, às vezes meus amigos da época que eu andava de skate, da época da faculdade, eles sabem qual é o tipo de conversa que eu tenho apreço. Sabe, então ninguém mais me acessa para falar bobagem. E eu vejo que eles reconhecem isso como assim: um cara que é de Deus, eu não preciso nem perder tempo em falar bobagem para ele. Só que quando eles estão passando por problema, onde o pai e a mãe estão doentes, o filho vai fazer uma cirurgia, o casamento está se desfazendo, para quem que eles ligam? Para o louco do Xadu. Xadu ora: pelo amor de Deus, cara, não sei o que vai acontecer. Eu falei: cara, pode estar fugindo do teu controle, mas do controle de Deus não fugiu. Só que você tem que se posicionar. Sabe, querido, é isso que a gente fala o tempo todo. O evangelho, o reino de Deus, as boas notícias diz respeito à obediência e fé. Tudo eu preciso crer. Você entendeu disso que nós estamos falando? Presta bem atenção nessa frase. O evangelho de Cristo, ele oferece salvação a todos sem acepção. Ou seja, não tem escolha.
mas não a todos sem exceção, porque a limitação é que tem que crer. É por isso que fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então, gente, essa condicional é incrível, basta crer. E se a gente entende que a fé é dom de Deus, é graça, mano, vamos exercitar, sabe, vamos viver dessa forma que agrada o coração de Deus, e a gente vai ganhar as pessoas para Jesus, sabe, e sabendo que o Evangelho é a melhor notícia, vindo do céu, da parte do próprio Deus, acerca da salvação eterna em Cristo Jesus, oferecendo-nos redenção, remissão dos pecados e vida eterna, a gente não tem que tomar atitude? Então, querido, quero convidar você a ter essas atitudes diferentes. Eu já quero convidar o louvor para subir, já estou encerrando. Sabe, queridos, e quando a gente olha para aquilo que Deus fez, a gente não pode limitar. E eu lembro, como se fosse hoje, eu estava ali no balcão do SG, e estava na época da pandemia, e a gente tinha acabado de colocar a empresa em recuperação judicial, e eu tinha vergonha de sair na rua, porque eu era acessado por fornecedores, eu era acessado por ex-funcionários, e eu tinha medo de ir para o mercado, eu tinha medo de talvez ir para a casa dos meus pais, eu tinha vergonha de buscar meus filhos na escola. Sabe, querido, e eu falava assim, cara, como que eu vou pregar a palavra desse jeito, né? Cara, eu não estou bem. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava com suspeita de Covid, e eu estava orando ali, e o Senhor falou assim, e aí, você vai esperar o que acontecer? Você dar esse passo de fé e começar a falar de quem eu sou, em meio ao caos que você está vivendo. Sabe, querido, eu falei, Deus, então só espera, porque antes, quando o Senhor já tinha me incomodado sobre isso, eu falava, não, Deus, a hora que eu comprar uns como que chama? Uns ring light legal, eu vou gravar. Não, a hora que eu tiver um celular melhor, eu vou gravar uns vídeos aí para poder levar a palavra. Só que já tinha passado tudo isso e eu não estava fazendo nada. E eu com suspeita de Covid, falei, Deus, será que eu vou morrer? Aí Deus só falou assim, mas daí, o que você fez? Você não é o cara do marketing, da comunicação? O que você está fazendo com esse dom de comunicar? Você vai esperar o que agora? Aí eu falei, Deus, eu não vou esperar mais nada, só espero eu chegar amanhã de manhã para me gravar. Obediência pronta. Talvez você está esperando alguma coisa para te impulsionar a dar esse passo. E se você estava esperando algo acontecer, aconteceu, e é agora. Porque essa palavra é para você, sabe? Não espere acontecer alguma coisa de bom ou de tribulação para você se chegar aos pés do Senhor e falar, Senhor, eu estou aqui, se eu sirvo para alguma coisa, me usa. Sabe? Enquanto você está esperando um raio, um trovão, um vendaval, não, tem um cara aqui, de barba branca, que está falando, gente, esse é o momento. Esse é o momento da gente corresponder ao nosso chamado. Sabe, querido, e olhando para essas atitudes, a primeira delas é, se a gente recebeu, é receber primeiro. Recebe com gratidão pela fé essa oferta gloriosa. Sabe, Deus nos ofertou, mas basta a gente fazer uso dela. E a segunda é a gente se comprometer a proclamar a mensagem com senso de urgência. Sabe, e logo depois disso o Senhor foi ministrando meu coração. E eu comecei a gravar alguns vídeos e eu não me importava com quantos likes tinha, mas eu me importava com os testemunhos que eu recebia. Sabe, querido, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Isso começou a queimar dentro de mim, de tipo, esse senso de urgência. E eu, por um bom tempo, eu orava assim, Deus, manda mais homens, manda mais mulheres temente ao Senhor, para a gente cooperar com a expansão do teu reino. Sabe, querido, hoje eu olho para vocês, assim como você já ouviu da minha boca, eu vou falar mais uma vez, vocês são resposta de Deus. Resposta de Deus para essa casa, para essa cidade, para essa geração. Queridos, nós temos 36 pessoas fazendo integração essa manhã aqui na sala ao lado. Sabe, querido, esse é o Deus a quem eu tenho servido.
Deus que responde as orações. Querido, eu quero de verdade. Gente, eu sou chorão de berço, tá? Eu não tô aqui tentando comover você, não. Eu não me preocupo com isso. Eu já falei, Deus, eu não ligo de passar vergonha chorando, eu não ligo. Mas eu quero que você entenda, eu não tô aqui querendo só te gerar um arrepio, uma emoção. Porque nesse momento, meu coração está clamando por algo. Querido, deixa essa ficha cair aqui na sua mente, no seu coração. Deixa essa palavra dar fruto. Sabe, deixa Deus agir na tua vida e através da tua vida. Não tem que esperar mais nada. Sabe, tem gente que às vezes eu vejo depois que perde um ente querido, ou ele se afasta de Deus e fala assim, não, agora eu não vou mais perder a chance, eu vou avançar. Ou senão alguém que conquista algo que sempre perseguiu, fala, não, agora eu vou avançar. Querido, de verdade, não espere nada mais acontecer. O que você estava esperando aconteceu, que é essa palavra. Sabe, eu não estou aqui puxando a orelha, não, querido, eu quero de fato conquistar o teu coração, chamar a atenção, para olhar para o Senhor junto comigo. Sabe, Deus vai te recompensar, mas não faz só porque você vai ser abençoado. Se dispõe a ser uma bênção, para poder abençoar a vida das pessoas com a palavra. Sabe, querido, e quando eu invisto tempo olhando para aquilo que o Senhor já fez na minha vida, eu me constranjo, sabe? Hoje quando cantou aquele louvor sobre Deus nunca vai me deixar, talvez vocês não vão acreditar, mas eu estava aqui falando, Deus, eu sei que se eu subir ali, o Senhor não vai me deixar passar vergonha, porque o Senhor vai estar comigo ali também. Sabe, do mesmo jeito que eu saio para trabalhar, porque eu ainda estou off, mas eu falo, Deus, eu sei que o Senhor não vai me deixar passar vergonha se eu inventar de semear na vida de alguém, porque o Senhor é comigo. O Senhor nunca vai me deixar no dia bom, no dia mal. O Senhor sempre está com você, querido. Sabe, lá no Salmo que fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na tradução literal fala, não é que talvez as coisas vão faltar, porque tem dia que falta alegria, tem dia que falta ânimo, tem dia que falta dinheiro, mas o Senhor em nada, Ele nos falta. Ele não falta, querido. Sabe, no dia da escassez, no dia da abundância, o Senhor, Ele está ali. Sabe, e por mais que faltem algumas coisas ao nosso olhar carnal e, sabe, físico, o Senhor, Ele está disposto, disponível a estar com você. Sabe, quando o pastor Diego, ele fala, né, sobre o que está na palavra, não apagueis o espírito. Sabe, à medida que a gente se afasta do Senhor, a gente para de ouvir a voz de Deus, a gente para de ouvir o Espírito Santo nos incomodando a avançar, a dar um passo de fé para poder levar as boas notícias, querido. Sabe, de verdade, eu queria que você, nessa manhã, olhasse com muita responsabilidade sobre essa palavra. Sabe, porque você não tem que provar nada para mim, mas com gratidão, você tem uma responsabilidade com Deus. Sabe, esses dias atrás eu ouvi uma palavra de alguém que falava assim, meu, Deus não pega leve com a gente, sabe por quê? Que Jesus pagou um preço muito pesado por mim e por você. A cruz não foi leve não, querido. Sabe, então assim, se eu não olho para isso com responsabilidade, sabe, eu estou rasgando aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Se eu não assumir essa responsabilidade, não, Senhor, eu já entreguei a minha vida para o Senhor, só que o Senhor tem minhas mãos também, no dia bom, no dia mal. Usa-me conforme a tua vontade. Sabe, usa a minha fala para gerar cura nas pessoas, sabe, para levar uma palavra de fé, amor e esperança. Quando a gente olha aquilo que Deus plantou no coração do pastor Diego, e eu lembro como se fosse hoje, querido. A gente estava numa célula lá no clubinho, tava o Bruno, a Silmar, a gente estava lá. Eu lembro que o Rafael da Vivi estava lá. E para mim era novo essa questão, que na época era Casas de Paz, depois virou Boas Notícias. Para mim era novidade. E eles estavam se organizando para aquele tempo. Gente, depois disso veio a pandemia. E eu falo assim, e de verdade, eu falo, mano, como que eu, Fabiano, por mais que eu sou cara de pau, né? Como que eu vou chegar e falar assim, mano, posso ir na tua casa lá falar de Jesus pra você?
posso ir na sua casa durante 4 semanas, uma vez por semana. E eu falava, gente, não entrava na minha cabeça. Parecia que era algo muito evasivo, mano. Depois da primeira vez, meu Deus. Tem gente querendo que vai fazer Boas Notícias em Londrina, tem gente que quer fazer em Apucarana. Sabe por quê? Porque as pessoas estão sedentas, querido. Sabe, se você falar assim, ó, quem quer ouvir Boas Notícias, põe o dedo aqui que já vai fechar. Mano, vai sair gente correndo de tudo que é bairro dessa cidade, porque todo mundo está implorando. Sabe, eu quero uma boa notícia e eu tenho ela para você. Jesus é real. Sabe, vida com Deus é real. Para de anular o sacrifício de Jesus. Sabe, querido, Ele te ama. Deus te ama. Então, sabe, demonstra isso. Reconhece isso, celebrando aquilo que Deus fez. E Deus ainda não parou de fazer, Ele continua fazendo. Ele quer fazer mais, sabe, querido? E quando a gente dá um testemunho de verdade, nada pode nos parar. Na palavra de Deus, quando diz que as portas do inferno não prevalecerão, sabe, não é que as portas elas vão vir me comprimindo, não, querido. Eu vou chegar metendo o pé na porta do inferno, que é o que nós vamos fazer nesse tempo de Boas Notícias. Sabe, eu e você, a gente vai falar, não, eu vou, o inferno pode se levantar, do mesmo jeito que muita gente fala, ah, houve um levante. Não, repreende e vai em nome de Jesus levar a boa notícia, querido. E você vai ver vida se entregando para Jesus. E aí tem festa no céu. Quero convidar você a ficar de pé, a gente vai orar para encerrar. Sabe, querido, de verdade, eu quero que você saia daqui com esse banho de consciência. Eu quero que você grave essa frase. Se você estava esperando algo para você avançar, eu vou falar mais uma vez, já aconteceu. Essa palavra é para você. Sabe, Deus quer fazer tanto, querido, na tua vida. Deus quer fazer na tua vida, para depois fazer através de você. Sabe, uma coisa que tem muito nítido na minha mente é quando a gente assiste aqueles filmes de reis e faraós e tudo mais. Gente, a maior alegria do servo era quando ele era chamado para servir o rei, o faraó, seja para lavar o pé dele, para levar água, para levar a comida. Querido, e o Senhor está te chamando nessa manhã. Vamos servir com alegria, com amor. Sabe, querido, eu vejo, de novo, assim como quem caminha comigo há um bom tempo, e eu falava isso na cela, eu vejo um tempo onde a nossa igreja vai passar por um crescimento exponencial. Assim como eu já estou vendo o Senhor respondendo nos dias de hoje, eu sei que daqui mais alguns meses o Senhor vai fazer mais. Quantos creem nessa palavra? Sabe, querido, e se você crê nisso, toma posse dessa palavra, porque antes de multiplicar, a gente tem que somar aqui, eu e Deus. Sabe, você tem que falar, Deus, eu reconheço quem o Senhor é. Sabe, de verdade, querido, toda manhã quando eu me ajoelho e falo, Senhor, eu reconheço a minha pequenez, a tua grandeza e a minha total dependência do Senhor. Querido, eu tenho o costume de falar exatamente, Deus, e é nesse lugar que eu quero permanecer. Sabe, querido, porque o inimigo, ele é louco para tirar proveito de uma circunstância onde talvez você vai se achar, não, mas eu já estou pronto. Ih, eu já li a Bíblia um monte de vezes, eu já dei curso, sou formado em teologia. Querido, sabe, John Bevere, uma vez ele escreveu no livro que ele faz um comentário onde a primeira vez que ele foi pregar, a esposa dele e a amiga da esposa dormiram no primeiro banco. Depois de muitos anos de ministério, ele achou a gravação, que era uma fita cassete, e ele estava louco para jogar fora. O Espírito Santo falou, não, bonitão,
Eu quero que você guarde isso para você ver o quão ruim você é se o Espírito de Deus não estiver com você. Querido, sabe por quê? Que a graça do Senhor nos basta. Sabe, a palavra de Deus que nos fortalece. Então não vai pensando, não, eu estou prontão, eu sou brabão, eu faço e aconteça. Querido, é só a graça do Senhor sobre mim, sobre você. Então, para a gente poder levar as boas notícias, a gente tem que reconhecer Deus. Por mais que eu sei da Bíblia, por mais que eu tenha um testemunho, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Sabe, do mesmo jeito que a gente depende do Senhor para respirar, como a gente fez aquele exercício no começo da palavra, a gente depende do Senhor para chegar em casa, quanto mais para levar as boas notícias, querido. Então eu quero convidar você, feche seus olhos agora e ore ao Senhor e fala: Senhor, essa palavra fez sentido para mim e eu tomo posse dela. Amém? Tu és minha esmagado, vinho novo e eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Tu és a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa, vida pra te coroar, Jesus. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será Glória a Deus, aleluia. Querido, se essa palavra fez sentido para você nessa manhã, quero convidar você a orar comigo. Coloque uma das mãos no seu coração. Eu quero que você, junto comigo, ore ao Senhor e fale: Senhor, o Senhor tem o meu coração. Eu quero de verdade gastar a minha vida para adorar o Senhor, sabe, para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Sabe, querido, para que o reino avance e a gente possa cooperar para isso, somos nós, eu e você, que temos que levar as boas notícias. E nesse tempo de preparo, a gente tem que falar: Senhor, eu estou disposto e disponível. Pai, nesta manhã, Pai, nós colocamos diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor amado, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Pai, nós te amamos por quem o Senhor é, mas nós celebramos tudo aquilo que o Senhor já fez. Pai, o plano de redenção, o sacrifício na cruz, Pai, nós celebramos por tudo isso, Pai.
ó Deus, e reconhecendo tudo aquilo que o Senhor já fez, a gente está aqui, ó Pai, se colocando disposto e disponível para viver a Tua vontade. Pai, que essa palavra possa frutificar nos nossos corações. Pai, que nós como cristãos verdadeiros possamos assumir a nossa posição de batalha, a nossa posição de responsabilidade para com o reino, em servir o Senhor com alegria. Pai, que lutar essa batalha, Deus, se preparando, Pai, se preparando com a Tua palavra, com jejum, com oração. Pai, nós compreendemos que a responsabilidade é nossa, Pai. Capacita-nos. Pai, eu repreendo em nome de Jesus toda força contrária. Ó Deus, toda seta do inimigo, toda cilada de Satanás, tudo aquilo que vem contra o Teu povo, tudo aquilo que vem minar a Tua palavra, nós repreendemos, sai em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor é um Deus que cumpre as Suas promessas. Pai, e é crendo nessa palavra que nós oramos ao Senhor. Pai, faz algo novo de novo em nós. Pai, transforma a nossa vida, a começar em mim. Pai, em nome de Jesus, renova as nossas forças, o Teu bom ânimo. Pai, que esse tempo de preparo para as boas notícias, nós possamos primeiro se arrepender dos nossos maus caminhos, buscar o Senhor de coração, Pai querido, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós como povo de Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai querido, por cada vida aqui presente. Pai, eu oro, Pai querido, despedindo os nossos irmãos, Pai, debaixo de palavras de bênção. Pai, em nome de Jesus, cada família aqui representada, nós oramos, Pai, dispensa bênçãos sem medidas. Pai, nós oramos por cura, cura física, cura mental, cura emocional. Pai, o Senhor é a solução de todo e qualquer problema. Pai, que nós aqui como igreja possamos nos apossar dessa palavra e vivermos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Pai, leva-nos para os nossos lares sob a Tua proteção. Sê conosco nesta semana, nos dê uma semana de bênção, de vitória. É o que nós te pedimos, ó Pai, desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Vão em paz, Deus abençoe você, a sua semana. Mas eu quero só deixar um recadinho para vocês, ó. Você que não foi na festa ontem, você perdeu. Gastronomia estava incrível, mas ó, recebi um aviso que diz aqui, ó: vamos vender doces típicos, amendoim, arroz doce, pipoca gourmet. Então ó, os jovens eles estão disponibilizando para venda. Você que foi e se deliciou, tem mais aqui. E você que não foi e quer saborear e contribuir, procura